Olá, meus irmãos, bom tê-los aí do outro lado dessa tela, acompanhando-nos aqui no canal do YouTube. Sempre um prazer compartilhar conhecimento com todos, compartilhar das Sagradas Escrituras. E nessa matéria que é muito importante, que é escatologia, aqui os irmãos do nível avançado. E para mim é muito prazeroso, visto que eu penso que numa sala de aula, o maior beneficiado é o professor. O professor é necessário que ele busque mais, digamos, leia mais, estude mais, para que ele possa passar esses alunos, passar a sua sala de aula. E pelo fato dele ter que buscar mais, aprender mais, ele vai ser o primeiro, digamos, beneficiado na relação aluno-professor. Então, portanto, vamos, nesses momentos, desses 3 vídeos sequenciais, coisa curta, só 15 minutos, falar sobre escatologia. Lembrando, evidentemente, eu tenho que deixar claro isso aqui para vocês, é sumamente impossível você fechar a matéria nesses poucos vídeos, é evidente. Não tenho essa pretensão, até seria soberba da minha parte em dizer para vocês, olha, esgotamos a matéria e não tem mais nada a estudar. Eu poderia deixar 1000 vídeos aqui de escatologia, que ainda eu teria que ser honesto em dizer a todos o seguinte: continue buscando, continue estudando, visto que a matéria é muito vasta. E em teologia, eu vou usar aqui um termo, gostaria que vocês me entendessem. A escatologia é uma doutrina aberta, não é a doutrina fechada, não é um ensinamento fechado dizendo, olha, ele já está concluído esse ensinamento e é isso, esse ponto é isso, não tem mais outra alternativa e assim sucessivamente. Não. Aquele que se apresenta dizendo que a doutrina escatológica ou a escatologia bíblica, que seja uma doutrina fechada, já concluída, o teólogo fulano de tal já concluiu essa matéria, já fechou, não tem mais nada a acrescentar, não tem mais nada a dizer. Irmãos, isso é no campo da soberba, campo da arrogância. É uma doutrina aberta e eu posso até dizer aqui que as peças no tabuleiro escatológico, elas estão movendo toda hora. Vocês lembram? Tinha uma febre lá nos anos 80, que toda hora que um papa lá assumia, um presidente americano assumia a cadeira lá na Casa Branca dos Estados Unidos da América, sempre se dizia, olha, esse daí vai ser o próximo, esse é o candidato a ser o anticristo, e assim por diante. Acusaram tantos papas ao longo da história e tal, governantes, déspotas, sendo esse a bola da vez, esse vai ser o anticristo atual, né? E por aí vai, sucessivamente. Então, só nesse sentido desse campo da especulação, no que tange respeito à escatologia, já é uma prova cabal de que existe sim uma doutrina que é uma doutrina aberta, que nesse tabuleiro escatológico, como eu falei para vocês, as peças elas se movem toda hora, todo momento, toda hora e todo instante tem um acontecimento específico que a gente caracteriza como sendo argumentos escatológicos. Então, evidentemente, não posso fugir também à responsabilidade de dizer que sim, claro, teve personagens ao longo da história, governantes e assim por diante, que tiveram características do anticristo, características do falso profeta e assim por diante. Visto que João, o apóstolo, autor do Apocalipse, o João que tem uma parte muito importante no campo da escatologia devido aos seus escritos escatológicos, o livro do Apocalipse que eu cito agora, do capítulo 1 até o capítulo 22, os seus 404 versículos que compõem este livro dividido em 7 cartas, que é o caso, ele traz uma contribuição muito grande acerca de como seriam as características do anticristo na sua primeira epístola, que ele diz que aquele que viesse e negasse que Jesus esteve em carne aqui, ele estaria imbuído, estaria inspirado pelo espírito do anticristo. Então, essa ideia de anticristo é dito desde a época joanina, desde a época de João, nas suas cartas,
Aí quando ele escreve Apocalipse, capítulo 6, por exemplo, é uma figura do anticristo ali montado num cavalo branco. O capítulo de número 13 do Apocalipse, a besta que sobe do mar, é uma figura do anticristo. A besta que sobe da terra é uma figura do falso profeta. Então essa historicidade, esta indicação, esses argumentos teológicos, bíblicos, argumentos capitulares, argumentos versiculares, eles existem há muito tempo, há muitos anos que eles existem, tá? Até no período intertestamentário. Período intertestamentário é quando fecha o livro do profeta Malaquias, tá? E chega até o primeiro profeta do Novo Testamento, que é o profeta João Batista, ok? Esse período é chamado de período interbíblico ou período intertestamentário. Então, a questão bíblica a gente pode dividir em 3 etapas, senhores. Período veterotestamentário, o período intertestamentário e o período neotestamentário. E no período intertestamentário vai aparecer um personagem chamado Antíoco Epifânio. Esse Antíoco Epifânio, ele aparece também com características do anticristo e assim sucessivamente. Então, a prova disso que no campo escatológico, essa doutrina é chamada escatologia, é uma doutrina aberta, tá certo? Não podemos fechar muitos assuntos acerca do que ocorre no campo escatológico para evitar até discussões desnecessárias. Um quer ser dono da verdade, o outro, não, a verdade é essa, eu que estou correto, você que está errado, e por aí vai. Lembrando um fato importante aqui para todos vocês. A palavra escatologia, ela não aparece na Bíblia, tá? Assim como a palavra trindade também não aparece na Bíblia, e nós cremos na existência de uma trindade, evidentemente, quando a gente se olha a Bíblia com um olhar sistemático. A Bíblia deve ser olhada e estudada de maneira sistemática. O que é estudar a Bíblia de maneira sistemática? Você vai ligando ponto a ponto a Escritura. Você não vai pegar ali um texto isolado, um texto, digamos, sem nenhuma explicação na própria Bíblia, tá? E você tem que ter o seguinte posicionamento, desculpe. A maior regra da hermenêutica é que a Bíblia, ela precisa explicar a própria Bíblia, tá certo? A Bíblia não pode se contradizer, ou seja, Paulo não pode dizer uma coisa e ser desmentido pelo Pedro. Jesus não pode dizer algo e um dos apóstolos dizer, não, Jesus estava incorreto, Jesus não estava certo. Não, nós entendemos a Escritura a partir daquilo que Jesus Cristo falou, ok? E a partir daquilo que Jesus falou, e você sabe muito bem que Jesus usa muitos argumentos do Antigo Testamento para fundamentar as suas próprias palavras. Vocês se compreenderam dessa forma? Então Jesus, ele era uma figura, me permita aqui o termo, de argumentos profundamente hermenêuticos. Hermenêuticos em que sentido? Ele jamais contradiz a Escritura, porque Jesus, ele é o inspirador da Escritura, tá? Ele sendo Deus, ele sendo o Senhor, ele sendo, digamos, um componente da Trindade, ele é o inspirador da Escritura, então jamais vai contradizê-la. Então, nesse sentido, a doutrina escatológica, a palavra escatologia, melhor dizendo, não aparece na Bíblia, mas é evidente, senhores, os acontecimentos dos últimos dias, que é o termo escatologia, eles estão na Bíblia toda. Aí você pega o termo escatologia, né? É 2 termos gregos, eschatos e logia. Eschatos quer dizer últimos tempos, últimos instantes, últimas coisas. Por isso que logia, que é estudo, escatologia, você encontra a seguinte argumentação: estudo sobre as últimas coisas, estudo sobre as últimas eras, os últimos momentos da lide de Deus assim nesse planeta. E quando a gente fala de escatologia, eu já citei aqui o Apocalipse, evidentemente, você já percebeu que sempre vai remeter na nossa mente só o Apocalipse? Não, o livro do Apocalipse é o único que vai falar dos últimos dias ou de escatologia. É evidente que Apocalipse fala de escatologia. Claro que fala. Lembrando que Apocalipse é uma palavra grega também, apocalipsis, que significa revelação.
E vou mais além até. Apocalipse significa tirar o véu. Significa o quê? Descortinamento. Então é evidente, senhores, não é só o Apocalipse que fala de escatologia. Claro, o último livro da Bíblia vai tratar de maneira muito direta os últimos acontecimentos, mas eu até não vou exagerar aqui na minha argumentação. Toda a Bíblia ela é escatológica. Por que toda a Bíblia é escatológica? Porque você encontra acontecimentos escatológicos no Gênesis. Você encontra acontecimentos escatológicos no Pentateuco como um todo. Pentateuco começa no Gênesis e termina em Deuteronômio. Você vai encontrar argumentos escatológicos ali, vastos argumentos escatológicos, tá certo? Lembrando um fato interessante aqui também no campo da escatologia. Tanto é que para a gente compreender mais abertamente, por exemplo, os reinos finais no planeta Terra, em escatologia tratados no Apocalipse, por exemplo, o reinado do anticristo, que começa no capítulo 6, por exemplo, do livro do Apocalipse, a gente tem que voltar lá para o Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel. O profeta Daniel é um livro que anda em conjunto com o livro do Apocalipse. E Daniel, claro, não precisava nem reafirmar isso para vocês, está até no nosso subconsciente isso daí, né? Daniel é um livro escatológico, assim como Zacarias é um livro escatológico, Oséias é um livro de escatologia, fala muito de soteriologia, evidentemente Oséias, mas ele também vai tratar de escatologia bíblica, tá certo? Então, os profetas maiores, profetas menores, até o livro de Salmos, gente. O livro de Salmos tem muito texto escatológico, quer um salmo devocional, quer um salmo sapiencial, quer um salmo, por exemplo, imprecatório. Alguns deles, vários deles, inclusive, vão tratar de escatologia bíblica. Então, portanto, essa matéria, escatologia, não é uma matéria, digamos, particularmente atrelada ao Novo Testamento, visto que são os livros finais da Bíblia, em particular o Apocalipse. Não. A ideia escatológica, até não exagero em dizer, a ideia escatológica na mente de Deus, ela já remete, começa a aparecer, senhores, desde o Antigo Testamento. Então, quando eu entendo esse sentido, é que Deus ele vai ver a história, digamos, com relação ao homem, com começo, meio e fim. O que começou vai terminar. Então, se está terminando, se tem os últimos acontecimentos, é aí que entra a questão escatologia, tá certo? E, evidentemente, claro, que temos que citar o Apocalipse no campo escatológico, que começa, né, o capítulo 1 do Apocalipse, a apresentação de Jesus, como ele se apresenta, e indo até o capítulo 4, por exemplo, do Apocalipse ainda, citando, a gente vê ali que é um tratado para a igreja, da primeira igreja, que é Éfeso, a última igreja, que é Laodiceia, ali é um tratado escatológico, mostrando como seria não só as igrejas literais que estavam ali na Ásia, que é esse grupo de 7, mas também ali mostra como a igreja se desenvolveria ao longo dos séculos. Então ali mostra o começo da igreja e mostra o final da igreja. Por assim dizer, de maneira metafórica, de maneira simbólica, Éfeso é o começo da igreja e Laodiceia é o final da igreja. Quando entra no capítulo 4, nós temos uma figura do arrebatamento, tá? Ali tem uma figura metafórica do arrebatamento, quando uma voz diz para o João, sobe para aqui, né? Começa o capítulo 1 assim, que ele vê ali uma porta, vê uma janela, vê uma abertura, um escape aberto no céu, e uma voz que o chama. E quando ele chega aos céus, ele vê 24 tronos, 24 anciãos e assim por diante. Capítulo 5, uma figura das bodas do Cordeiro. E quando entra no capítulo 6, quando se abre o primeiro selo foi aberto. Vocês conhecem muito bem a história, que João viu o livro selado, 7 selos e tal. Ninguém era digno de abrir esses selos para dar o quê? A abertura das revelações finais que vão acontecer no planeta. É uma metáfora que está num livro selado que precisa ser aberto. E João disse que ele chorava muito porque não tinha nenhum digno de abrir esse livro e desatar os seus 7 selos. Aí Jesus se apresenta, o leão da tribo de Judá. É dito para João não chorar, porque eis aí o leão da tribo de Judá. Ele venceu, ele é digno de abrir os selos. Então, ou seja,
O que que esse livro selado quer dizer para nós também? Que Jesus, ele está, eu vou usar um termo aqui, supervisionando e cuidando dos acontecimentos finais. Então, todo o plano escatológico dos últimos acontecimentos é através de uma ação de Jesus em abrir o livro selado, que vai dar vazão aos acontecimentos finais, retratados no Apocalipse e retratados também na Bíblia toda.